Bom dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia pela rede Evangelizar. E isso, canal aberto digital para 2.170 cidades e também para 19 capitais. É muito importante a nossa audiência, agradeço muito pela audiência de você, telespectador. Pela Sky, pela NET, pelos canais aí que tem internet, parabólicas, também no seu celular, com aplicativo. É muito interessante que você acompanhe a gente todos os sábados, 11 horas da manhã. E o tema de hoje aqui no programa é a fonoaudiologia. É uma especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral, escrita, atua na prevenção, na avaliação, no diagnóstico também. E para participar do programa, nós convidamos hoje a doutora Denise Pimentel. Doutora Denise Pimentel é fonoaudióloga, é musicista também, especialista também em voz pelo Cefac, é mestre em distúrbios da comunicação pela Universidade Tuiuti também. Eu quero saber quais são os principais distúrbios da voz. Bom dia, doutora Denise. Bom dia, é um prazer estar aqui. Distúrbios da voz, nós temos vários. Aquela pessoa que chega com rouquidão, com aspereza, com astenia. Esses são os vários distúrbios, né? Mas quando a pessoa tem uma astenia, aquela voz fraquinha, aquela voz sussurrando, sem força, ou uma pessoa que é rouca. Todas as pessoas roucas que ficam mais que 15 dias é patológico. E a alteração da voz, então, não é normal? Não é normal. Então, as pessoas falam, aquela rouquidão, que bonitinha, aquela voz sensual, aquela voz que traz aquela voz rouca que é gostosa de ouvir. Procura um otorrinolaringologia. Faça um exame de videolaringoestroboscopia, porque vai ser detectado alguma alteração, alguma coisa tem na prega vocal. Começa na criança já, né? Sim, começa na criança. Ou é nódulo, é cisto, alguma alteração da voz tem. Mais que 15 dias é alteração vocal, ou seja, rouquidão, seja aspereza. Um atraso na voz também preocupa? Também preocupa. Velocidade de fala inadequada, quando a pessoa fala mais lento, fala mais rápido, também significa uma alteração na voz. E o papel da escola também, porque professor, diretores de escola, eles têm que estar atentos a isso também, Tem, né? porque a criança apresenta desde pequena e a incidência de nódulos vocais está muito grande. Muito ruído na escola. Mas o nódulo pode ser câncer ou não? Não, nódulos é uma correlação de lesão, uma lesão benigna, tá? Que ele tem um atrito nas pregas vocais, onde a prega vocal há uma hiperconstrição, aperta bastante uma preguinha vocal na outra, causando ali uma lesão. Tem como corrigir? Tem, só que assim, muitos ainda médicos falam que é cirúrgico, né? Mas a literatura, a ciência já demonstrou que a fonoterapia consegue desinstalar esses nódulos na criança. A disfonia, né, que é a rouquidão, né? O que provoca a rouquidão? A disfonia é uma dificuldade na emissão. A rouquidão nada mais é que um mau funcionamento da voz, mas pode ser por parte comportamental ou também por uma questão que a pessoa carrega, uma alteração que a gente chama alteração estrutural mínima. Uma criança nasce com uma preguinha vocal maior do que a outra. Igual assim, a criança que às vezes tem que usar uma palmilha porque uma perninha é maior do que a outra, né? Então isso causa uma disfunção, que chama alteração estrutural mínima. Mas pode ser uma rouquidão permanente, por exemplo? Progressiva? Pode ser, temos vários. Quando vem acompanhado de refluxo gastroesofágico, quando vem acompanhado de uma rinite, uma alergia, hoje temos muitos casos de rinites e alergias, então nós temos que ver qual a causa. E o estresse, a ansiedade, o estresse? Muito, hoje em dia muita ansiedade nas crianças e isso causa também uma alteração do sistema nervoso autônomo. Isso que nós estamos estudando e no Brasil nós estamos trazendo aqui uma técnica inovadora dentro da fonoaudiologia que é SNA 360. É uma correlação do sistema nervoso, onde quando a criança é muito agitada, ela traz essa rouquidão que ela vai sendo progressiva. Não adianta só fazer o exercício de como as fonos fazem, né? Às vezes a gente vai lá, melhora no exercício, há lá todo um trabalho na prega, no músculo vocal, mas a criança vai para casa na agitação do dia a dia, uma criança muito ansiosa, faz com que vai aumentando progressivamente esse estado de mau funcionamento do músculo vocal. A hidratação pode ajudar? Muito, muito. A hidratação, principalmente a hidratação direta. Quando você faz uma inalação, né, com sorinho fisiológico, você que está em casa, é importante fazer isso. E não deve forçar a voz também, né? Não. Então, cuidar também para não falar com muito tempo. Em quadros de alergia, tentar falar o menos possível para poder aí causar um repouso vocal. Coisas dos avós, né? Eu não sei se é verdadeiro ou não. Maçã é bom? Ajuda? Maçã é bom, é adstringente. Mas as pessoas pensam que maçã
a pessoa come e passa a maçãzinha lá na prega vocal limpa. Não, maçã é adstringente, ela tem uma substância adstringente onde ela ajuda a diminuir a viscosidade do muco. Então daí ajuda também com que a prega vocal vibre com um muco menos espesso, ajudando, facilitando uma voz que a gente brinca de mais limpa. Vou voltar para minha avó Júlia, ela sempre dizia, rouquidão e tal, põe a mel na garganta. Me disseram que é perigoso, que não é bom pôr mel. É bom ou não é bom? Não, o mel faz bem para a saúde, né, no modo geral, mas não para... Porque o mel também traz o açúcar e o açúcar ele acaba engrossando um pouquinho a saliva. Então o mel não tem nenhuma correlação diretamente com a voz. Ajuda sim no sistema imune da pessoa. É melhor mas não maçã, da voz. então? Maçã, salsão, morango, tudo que seja morango adstringente. É bom. Isso, morango é bom. Eu adoro moranguinho. Cenoura. Agora, esse problema do rouquidão afeta muito radialista, professor, pessoal de telemarketing, né? Pessoal de telemarketing, cantor, palestrante. Isso realmente é preocupante. Zezé de Camargo, muitos outros cantores. Isso, Zezé, Marina Lima. Isso, que cantam, né? Cantam fora também da região, da extensão vocal, sem técnica vocal, e daí acabam desenvolvendo uma alteração vocal que muitas vezes, com a cirurgia, acaba criando ali um processo cicatricial muito complexo, onde a gente não consegue recuperar com fonoterapia. Então é importante a prevenção, que esse programa maravilhoso tem, esse intuito de prevenir as pessoas a não desencadearem um problema mais sério. Tá certo. Nós não tratamos aqui só de doenças, né? O nosso objetivo é a prevenção, é explicar como é que se faz para prevenir, para não chegar à doença, né? E sempre ter mais saúde. Vamos às ruas da cidade e o povo pergunta. Vamos lá. A língua presa pode dificultar a fala? A língua presa pode dificultar muito, porque a pessoa acaba gerando uma função, uma disfunção na língua e que altera todo o sistema orofacial. A língua presa tem várias causas, né? A pessoa pode nascer ali com um frênulo muito interligado, ou a pessoa pode também com uma disfunção comportamental, com muita ansiedade, com bruxismo, com disfunção temporomandibular, uma alteração do músculo vocal, que a pessoa acaba recuando, colocando a língua lá para trás. Quem tem língua presa, é importante alongar a língua, fazer exatamente assim, ó, a pontinha da língua para fora, né? Ou fazer isso daqui com a língua, ó. Tem que prender o queixo. Deixa a mandíbula estável e a língua faz uma função, né, tanto de alongamento como de função para a pessoa trabalhar essa linguinha. Não é lateral, então? Não, a pessoa também pode fazer isso daqui, ó. Você que está em casa, é uma dica de trabalhar um pouquinho a língua. Faz de novo, porque a câmera te pegou bem agora. Olha lá. Muito bom. Que acaba ajudando também nessa linguinha aí. A dicção, como é que você vai melhorar a dicção? Tem várias técnicas, depende do que a pessoa apresenta, porque tem uma dicção que a gente chama de imprecisa, que a pessoa aperta, né? Aperta muito a mandíbula, não consegue entender. Hoje em dia os jovens usam muitos aparelhos ortodônticos, não conseguem entender. Então a dicção a gente ajuda com exercício. Às vezes, se é lábio, que a pessoa não tem uma disfunção no lábio, a gente trabalha alguns exercícios de beijos laterais, beijo que a gente chama de beijinho de moça e beijinho para trás, que ajuda também bastante a melhorar a dicção. Estala os lábios. É bom fazer leitura em voz alta para recuperar a dicção? Sim. O treino da leitura faz que haja uma reprogramação, principalmente quando a pessoa tem uma técnica para poder trabalhar pontuação e inflexão de voz. As pessoas que têm voz monótona, que acabam falando tudo muito retinho. É bom variar o ritmo. Variar o ritmo, isso. Mais agudo, hora mais baixo, né? Quando tem vírgula, a voz se eleva. Quando tem ponto, a voz desce. Então, essa variação, a pessoa acaba trabalhando essa reprogramação tanto de função, né, das frequências aguda e grave, quanto também da dicção e da articulação. Nós estamos com a doutora Denise Pimentel. Ela é muito boa, né, fantástica, trazendo aí pra gente uma série de exercícios também, mais que uma fonoaudióloga, né? Vamos às ruas da cidade e o povo pergunta. Vamos lá. Tosse crônica pode causar ronquidão? Muito. A tosse nada mais é do que quando a prega vocal está aqui, paralelamente ao chão, a prega vocal se situa bem aqui dentro da laringe, ela bate. Se você em casa pegar a mão e bater palma muito forte, que é o que a tosse ocasiona, vai acontecer que a mão vai formigar, vai inchar.
O mesmo na prega vocal. Então, quando tosse, a prega vocal bate muito intensamente, causando um edema e causando com que a pessoa, no outro dia, provável que acorde com a voz mais rouca. Tem muitas pessoas que falam para dentro, falam baixinho, por causa da timidez. A timidez tem jeito de tratar? Como é que vai superar isso? Isso está tudo interligado com o sistema nervoso, né? Dentro do cérebro primitivo. Dentro dessa que nós estamos trabalhando do SNA, essa timidez, a gente teria que ver o que é ocasionado essa timidez, porque há desbloqueios que nós trabalhamos hoje, né? Para poder estimular as pessoas. Mas assim, vamos fazer um exercício para poder auxiliar você que está em casa. Né? Então, exercícios para poder projetar mais a voz. Então, a pessoa pode fazer bu, enche a bochecha e faz esse sonzinho do B, bu, que ajuda a ir soltando tanta musculatura, quanto a pessoa com os exercícios causando mais segurança na voz, ouvindo a voz melhor, projetando a voz melhor, e nessa segurança que ela vai sentindo nela mesma, ela vai se desbloqueando, ajuda na timidez. Agora, como é que vai limpar? Tem muita gente que tem pigarro, né? Como é que limpa a voz? O limpar é na hidratação. Que é uma das coisas mais, né, muito bom. Hoje em dia, a fonoaudiologia faz um trabalho de termoterapia, que é vapor quente, ajudando na vasoconstrição aí do músculo vocal. Então, é tomar água, é comer alimentos que não tem muita viscosidade, derivados de leite, não ajuda muito aí na produção da voz, né? Então, isso ajuda a limpar. E exercícios. Exercícios é o que tem. Como o nosso corpo precisa de exercício diário, né, semanal, pelo menos 2, 3 vezes aí no nosso corpo, nós precisamos também o uso da voz, porque cantor, ator, quem faz o uso da voz profissionalmente é um atleta. Ele necessita de exercícios diários. A gente vai falar também da parte emocional, né? Que a parte emocional tem tudo a ver com a voz, né? Tem gente que até perde a voz, né? É incrível. Daqui a pouquinho a gente volta com Saúde Dia a Dia pela Rede Evangelizar. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Denise Pimentel é a fonoaudióloga que hoje participa do programa. Ela é fonoaudióloga que orientou os participantes daquele VEM, sabe o VEM? Aquele festival de música da TV Evangelizar. Ela que orientou todo mundo lá. Porque ela é regente de corais também, tem muita experiência nessa área, professora e é formada em piano clássico. Desde pequenininha ali já no piano clássico, né? E a parte emocional, como é que funciona? Pessoa com depressão, isso é muito comum hoje em dia, né, doutora? Muito. E a falta de sono está ocasionando muito também essas alterações. Distúrbio do sono. Distúrbios do sono. Hoje, dentro da fonoaudiologia, a gente fala muito de uma saúde integrativa. Também uma fonoaudiologia integrativa, porque a pessoa chega com distúrbios na voz correlacionadas à depressão, à questão emocional, muito grande. Esse ano você falou, fui preparadora do VEM, e chegando aqui, muitos dos cantores com ótima voz, até com técnica vocal, havia muita instabilidade na voz por causa de questões emocionais do sistema nervoso. Então não adianta só aquecer a voz, reposicionar a voz, a pessoa chega aqui e começa a travar. Um dos meninos, inclusive, né, falou assim, eu não vou entrar mais, porque eu estou tão nervoso que eu não consigo mais nem emitir a voz. Tensão emocional. Tensão, enrijece a musculatura e a pessoa trava, há um congelamento. E explicando sobre isso, dentro do sistema nervoso, hoje em dia nós estamos sempre numa simpaticotonia. Essa simpaticotonia é eu fujo ou eu luto, eu enfrento ou eu saio correndo. Então as pessoas estão com muito pensamentos acelerados. E o que fazer, né? Qual é a prevenção? Hoje nós não temos essa parasimpaticotonia, que é essa restauração. Então o que fazer é a pessoa trabalhar mais respiração, meditação, pessoas fazerem mais exercícios físicos e cuidar muito do sono. Porque se a pessoa não tem um sono restaurador, ela não vai ter essa parasimpaticotonia. Esse restaurar das células, de todas as atividades tão necessárias para ter uma boa comunicação, uma comunicação efetiva. É porque num festival a pessoa chega com muita ansiedade, né? E aí a ansiedade que também gera isso, né? Muito. E hoje nós temos aqui um excesso de tela azul, né? Onde também ajuda nesse processo de... O que é a tela azul? Computador. Se o celular, a pessoa passa o dia todo no celular. Sim, é verdade. Então faz com que há um pensamento muito acelerado. Ela sempre está num lugar onde ela acha que ela não tem que estar, porque ela está vendo que o outro está fazendo isso, que o outro está fazendo isso, que ela tem que fazer isso. Então esse processo acelerado causa muitas disfunções, causa
causando também, ajuda até para o refluxo gastroesofágico. A alteração falta de sono faz com que muda o ciclo circadiano e a pessoa não tem aquele assim, ó, relaxar, acorda no meio da noite. A maioria dos meus pacientes como que é teu sono? Ela fala, eu acordo no mínimo 2 vezes por noite. É o meu caso. É o teu caso, vixe. E daí vai direto para a melatonina, né? Nem sempre a melatonina ajuda. Melatonina é um medicamento, você diz. Isso. Então, o que a gente às vezes auxilia, um magnésio. No Brasil temos pouco magnésio na terra e o magnésio inositol ajuda bastante a dar essa magnésio, restaurada. você fala, é o quê? É remédio? Magnésio, ou magnésio que entra Isso, natural? Isso, magnésio inositol. Ajuda também a restaurar. Mas o que mais ajuda é a pessoa trabalhar essa respiração. E eu dou uma dica aí em casa para vocês trabalharem essa respiração de restauração, que é inspirar 4 pelo nariz e expirar 6. Geralmente a pessoa não consegue chegar até os 6, porque ela está tão agitada, Faz 6 vezes. tão acelerada. Isso é inspirar 4 em 4 segundos e expirar em 6 segundos. Isso fazer de manhã ou à noite? De manhã e à noite, principalmente à noite. Porque à noite você está acelerado, né? Então, esse expirar 6 faz com que vai regulando o sistema nervoso. Uma dica muito importante. Agora, Denise, aqueles cacuetes que a pessoa tem, vai falando e fala não, ou né, fala muito né. Isso aí é um vício? É o cacuete mesmo? É um vício de linguagem e principalmente uma insegurança que a pessoa tem, né, nela, e daí vai causando esses vícios de linguagem mesmo, né. Não tem como tirar isso? Tem, a fonoaudiologia tem, a gente vai trabalhando e fazendo uma reprogramação. Hoje, dentro desse sistema nervoso, a gente trabalha inclusive com um equipamento chamado BrainTap, que é uma reprogramação cerebral de PNL, de processamento neurolinguístico, onde a pessoa vai trabalhando criatividade e também essa fluência na fala, que é tão importante dentro dessa comunicação. É verdade, a fala, a língua também é importante. Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta, vamos lá. Existe paralisia na língua? Difícil, mas existe, porque nós temos o 12º par do nervo craniano, que a pessoa pode ter ali, pode causar um tumor, uma paralisia, esclerose lateral amiotrófica. Existem vários causas para poder ter uma paralisia, né? E essa paralisia também é tratada na fonoaudiologia. Em alguns casos a gente consegue bons resultados. Não é comum outros isso? casos, não é tão comum. Acontece, mas não é tão comum. Existe bastante paralisia de prega vocal. Isso bastante. Prega vocal. De pregas vocais. É. Existe daí uma hemiparesia, que só uma prega vocal causa uma parada. Existe uma paralisia das 2 pregas vocais. Essa prega vocal, ela pode inchar? Pode. E a maioria, quase toda semana tem um inchaçozinho principalmente criança. Vai lá, grita e incha, né? A pessoa fala muito numa festa quando tem ruído, vai na balada. Quer falar mais alto? Fala muito, isso também causa um inchaço. Mulheres nos ciclos menstruais também acaba causando um edema, um inchaço. E daí, pode inflamar? Pode inflamar. Para trabalhar isso, alguns casos são medicamentosos e alguns trabalham com a parte bioquímica e outras só com exercícios ou repouso vocal. A afonia, né, que é a perda repentina da voz. Você está bem, daqui a pouco você perdeu a voz. O que causa isso? Geralmente é emocional, geralmente do sistema nervoso. A gente fala que é uma disfonia psicodinâmica. A gente recebe muito casos de professoras que estão muito estressadas, que dão muita aula e que acaba inconscientemente causando, ela trava, a prega vocal não tem movimento e ela acaba gerando essa afonia. Agora, qual é a diferença? Afonia e disfonia? Afonia é perda da voz total, né, ou parcial. A disfonia é uma dificuldade na emissão. É a pessoa que fala, mas a pessoa que fala muito na garganta ou fala que às vezes quebrando, tendo quebras na voz, e isso é uma disfonia. As pregas vocais, elas podem inchar e levar a outros problemas? Sim. Quando a gente tem um inchaço e nós não temos uma restauração, um desinchaço, essa repetição de inchaço, né, com muito atrito, pode gerar um nódulo, ao cisto, a outras patologias mais sérias. Vamos às ruas da cidade. O povo pergunta. O que é calo vocal? Calo vocal é uma lesão benigna por repetições de padrões de comportamentos
não muito saudáveis. Então, a pessoa que grita muito, pessoas que falam com muito... secretárias que falam durante o dia com o telefone sempre com a orelhinha que torta, há uma disfunção. Uma prega vocal fica desnivelada, ela fica falando tortinha, causando ali uma lesão. Então, existem vários comportamentos. Ou uma pessoa que tem refluxo gastroesofágico, laríngeo, né? Repetitivo. Refluxo sobe, banha, enche a prega vocal, a pessoa continua falando. Refluxo sobe, banha. Então, essas repetições, há algumas causas funcionais, fisiológicas, orgânicas, que causam esse nódulo. Mas não precisa se preocupar porque é benigno. A maioria das pessoas tem muito medo, né? Por questões de câncer, uma correlação. Mas, na maioria, é benigno. No futebol, o pessoal antes do jogo fica fazendo aquele aquecimento e fica se movimentando. Nas academias, alongamento. E na voz, tem aquecimento vocal? Tem vários. O aquecimento é muito individualizado. A gente precisa saber o que a pessoa tem de disfunção para poder ser assertivo. Mas, de modo geral, você que está em casa, esse exercício de vibrar a língua para fora ajuda a limpar, fazer uma limpeza, né? Todos os dias fazer umas 15 vezes, sem tensão, o giro com boa da língua postura. É bom também? Girar a língua? O giro da língua também, é muito bom. Olha, você já está quase um fonoaudiólogo. São exercícios, né? São exercícios, que tem que se faz. isso. O que mais te perguntam no consultório, quando chega a pessoa? Qual é o maior problema, a maior reclamação na fonoaudiologia? Infelizmente, muitas fonos só fazem trrr. E às vezes os cantores chegam para mim e falam assim, tem uma outra coisa, não sei, trrr, que vibração de língua é muito bom, sim, né? Mas a gente divide assim. Nós temos a fonte, que é a laringe, e o filtro. Não é muito explorado essa questão de língua, de bochecha, né? Então, assim, às vezes aqui no cantor, no Vem, a gente estava nos preparando, um palito que a gente pega e empurra a bochecha traz uma outra sonoridade. Então, o que o cantor, o que o profissional da voz quer é ser mais assertivo. Então, o que a gente trabalha hoje é essa assertividade, de bater o olho e falar, o teu problema é uma postura, porque muitas vezes o cantor está ali cantando torto, e daí ele não consegue projetar, ele não consegue trabalhar algumas ressonâncias do próprio corpo, porque a gente eleva os ombros, repostura o pescoço e fala, uau, mudou, o brilho da voz mudou, né? Então, assim, a questão da postura é importante. São técnicas, São técnicas que a gente trabalha desde a parte de cabeça e pescoço, né? E até emocional. Essa dica do palito me lembrou também uma fonoaudióloga, uma vez eu vi alguma coisa sobre isso, que usava canudo com espessura maior, menor e tal, isso ajuda também? Então, técnicas do canudo, técnicas da máscara. A fonoaudiologia tem uma gama de aparelhos que auxiliam, né, na voz. Algumas fonoaudiólogos não gostam de trabalhar, gostam de apenas fazer exercícios e outras usam aparelho. Quais são as dicas para estimular a fala? Como é que vai estimular essa fala, principalmente em criança, né? Assim, o estímulo da fala é mais para uma fonoaudióloga especialista em linguagem, mas o que é? A leitura, fazer com que a criança leia mais, com que a criança cante para estimular. O canto, a música é muito interligada, né, no cérebro a esse estímulo da linguagem. Então, fazer com que a criança cante, a mãe sentar no chão e cantar com a criança, estimulando a articulação. Ler historinha, isso. Doutora Denise Pimentel, de Maringá para o mundo. É uma fonoaudióloga muito preparada, muito experiente, que nos deu a honra hoje da presença dela no programa. Eu quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe sempre. Amém, você também. Obrigado pela grande audiência. Sábado que vem, 11 horas da manhã. A gente se encontra, né? Eu, você e as informações e a prevenção. Até lá.